Olá, eu me chamo João Tomás, faço parte do programa Cidadania Ativa da Unifor e irei falar um pouco sobre a economia do Ceará durante o período escravocrata. É importante lembrarmos que a América Portuguesa adotava o regime de capitanias hereditárias e que, durante o século XVII, os portugueses iniciaram o período de interiorização, com o intuito de ocupar o continente mais adentro. Este processo era feito através da doação de sesmarias, que eram terras desocupadas doadas pela coroa portuguesa a alguns cidadãos portugueses, e assim, no fim do século XVII, iniciaram as atividades econômicas significativas na região. O Ceará teve como principais motores da sua economia durante este período a pecuária, as charqueadas e o cultivo de algodão, e a apresentação será dividida tendo como base estas três atividades. Iniciando pela pecuária, é importante ressaltarmos que era uma atividade secundária no Brasil colônia, que tinha como maior valor econômico a cana-de-açúcar. Porém, o Ceará, diferentemente das regiões da Bahia e de Pernambuco, não tinha um clima e solo adequado para tal. Por outro lado, parecia ser o ambiente ideal para a criação de gado por conta de seus vastos pastos e o caráter salino do solo, que fazia bem ao casco do animal. Bem, você já deve ter reparado que essa não é uma atividade que poderia ser feita através da mão de obra escrava, haja visto que o gado era criado solto. Aí entra a figura do vaqueiro, que era o funcionário assalariado do fazendeiro, geralmente indígenas trabalhando para os fazendeiros portugueses. Algo curioso de pontuar era o pagamento destes vaqueiros, que era feito através de um modelo chamado de quarteação, onde a cada 4 bezerros nascidos, um era do vaqueiro. Havia no início, inclusive, alguns vaqueiros que passaram a se tornar fazendeiros com o tempo. Vamos agora à segunda atividade econômica, as charqueadas, onde era feita a carne do sol. Ela ganhou grande papel depois que os fazendeiros perceberam que no caminho para a venda do gado, muitos deles morriam ou simplesmente fugiam. Esta foi a forma que encontraram de preservar a carne por mais tempo. Conhecida como jabá do Ceará, o clima era perfeito para sua produção. Além das salinas, a baixa umidade do ar também contribuía. Teve sua decadência no fim do século XVIII por conta das secas, as duas maiores sendo entre 1777 e 1778 e entre 1790 e 1795. Por fim, o algodão. O algodão teve papel central na construção do Ceará que conhecemos hoje, dando relevância a cidades como Meruoca, Baturité e Fortaleza. Fortaleza que tinha o porto mais bem localizado da região e por conta dele passou a ter uma maior relevância, vindo a se tornar futuramente a capital do estado. O Ceará passou a produzir tanto algodão que chegou a abastecer inclusive as fábricas de tecidos britânicas, principalmente em dois momentos, na independência dos Estados Unidos da América e na Guerra de Secessão. Teve sua decadência com a retomada da cotonicultura por parte dos Estados Unidos. Mas afinal, o que aconteciam com os escravos que vinham para o Ceará, já que eram muito pouco utilizados nas atividades econômicas? Segundo o censo de 1872, o Ceará tinha 31.975 escravos, a província com o menor número de escravos do país, representando 4,4% do número total, mesmo recebendo bem mais do que isso. O que acontecia na verdade era que, vindos da África, chegando no porto de Fortaleza, eles eram levados através de trens para casarões localizados ainda no litoral, onde eram vendidos para Pernambuco, Bahia e para o sul. Bem, este é o fim de um trabalho muito difícil e doloroso, que é olhar as chagas do passado normalizadas em meio a um contexto maior. Este país cresceu por conta da escravidão, e não apesar dela.